Irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Os senhores estão vendo no quadro, no nosso primeiro slide, uma metáfora da tradição gaúcha. Já devem ter percebido, né, que a linguagem nos remete ao nosso estado natal. Nesta encarnação, viemos pelo Rio Grande do Sul, mas o nosso coração está aferrado à terra paranaense. E um dia, ao universo, sem dúvida, não? A proposta encontra fundamentação no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. Nós vamos ver uma relação muito importante. Quando percebemos, ao escutarmos essa música, que tinha relação com o nosso Evangelho, uma mensagem muito profunda, resolvemos então alinhavar algumas considerações e nos surpreendemos com ela. E como não há felicidade sozinho, resolvemos então trazermos para alguns outros corações amados que nos dão a honra de nos escutar nesta tarde. Corcoviar com a vida não adianta nada. E só o ginete, que é um cavaleiro hábil, é quem conhece o tombo. Então, mergulhando na lição do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê a relação disso já desde 1863, surpreso com essas questões. Diz o benfeitor que assinou a mensagem, Lázaro, para nós o seguinte: cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. Exatamente como estamos vivendo agora. Exatamente como estamos vivendo agora, né? A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Nós estamos chegando em Marte, meus queridos, mas ainda, por teimosia, por rebeldia, não sabemos quem somos, né? Estamos acordados, só falta despertar para a realidade da vida, a sociedade total do planeta, quase total do planeta. Muito poucos estamos despertos realmente, né? Seu vício é a indiferença moral. Já que a nossa virtude é a atividade intelectual, somos super inteligentes, pensando que enganamos alguém, né? Até enganamos a nós mesmos. Mas o nosso vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. E agora o que nos interessa. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos, a dimensão espiritual, falando para nós encarnados. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. É exatamente o que está acontecendo agora. Porque a maioria da população, ela simplesmente faz o churrasquinho no final de semana, ela vê a novelinha, né? E mais alguma coisinha e tá bom. Enquanto isso, o negócio está rolando e nós não despertamos porque tem que ser feito, né? Nós ainda acreditamos em saci pererê, mula sem cabeça, essas coisas por aí, né? Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego. Se os senhores forem ao dicionário ver o que é látego, é surpreendente o que o Espírito está falando. Chicote. Chicote, né? E lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da duplação do freio e da espora. Parece exatamente o que a tradição gaúcha fala a respeito. É uma metáfora, sem dúvida, é que não vão chicotear ninguém. Mas olha só a exigência deles. Toda resistência orgulhosa, aqui está o problema, terá de cedo ou tarde ser vencida, o orgulho que nos causa todo esse constrangimento. Bem-aventurado, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos.
Vamos ver se nós encontramos saída para essas questões. Primeiro, advertência, realmente a linguagem incisiva, porque para espírito nesse jaez que não se condói, que são indiferentes ao sofrimento dos demais, não tem outro jeito. A segunda opção da lei divina, que é nossa, que é o sofrimento. É o sofrimento. O homem vive preocupado em viver muito, não em viver bem, quando na realidade não depende dele o viver muito, mas sim o viver bem. Olha o ano. O Sêneca é um filósofo romano estoico, um século antes ainda do Cristo, um século antes de Jesus ainda, né? Antigo, 2000 e poucos anos atrás. O conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. E quem diz isso é Siddhartha Gautama, mestre espiritual, praticamente 5 séculos antes do Cristo, né? Fundador do budismo. Michel de Montaigne, filósofo cético francês. Aprender a viver a vida em si não é um bem nem um mal. Torna-se bem ou mal segundo o que delas fazeis. Por isso que a encrenca não é entre o bem e o mal, e sim entre o conhecimento e a ignorância. Morrer é apenas o fim de todos nós, do corpo físico, mas não o objetivo da vida. É preciso ter em vista o esforço para conhecer-se melhor e aprender a não ter medo da morte. Claro, quando nós temos a consciência que temos agora, a coisa fica diferente. Premissa doutrinária rígida. Isso consta do disco rígido do Espiritismo. Não tem como retirar isso, de jeito nenhum. Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazer-nos chegar à perfeição. Portanto, não adianta corcoviar contra a vida. É uma imposição divina a encarnação. E o fanal, o objetivo fundamental é nos fazer chegar à perfeição. Quando? Aí é outra história. Aí, por isso que o problema não é entre o bem e o mal, e sim entre o conhecimento e a ignorância e o que fazemos dela. É isso que está pegando. E a sociedade já não dorme, só ronca em relação a essas coisas. E isso está disponível há 160 anos. 160 anos. Ignorado, indiferente completamente a respeito disso, né? A possibilidade de se melhorar em outra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Ah, mas eu sou imortal, eu posso deixar para a próxima encarnação, né? Esta aqui eu vou gozar a vida. Me lembro do Raul, que vai estar conosco no dia 31 de maio agora. Ele contava a história que os druidas diziam: olha aqui, meu amigo, na próxima encarnação eu te pago. Ele disse: se nós agirmos como os druidas, nós seremos droidos. Porque a gente desencarna e sabe Deus onde vai parar. Porque não fizemos aquilo que já sabemos que deveríamos fazer. É isso que vai nos incomodar. Tínhamos as condições e simplesmente ficamos indiferentes ao problema. Resposta dos guias da humanidade a respeito dessa questão. Longa, mas interessantíssima. Aquele que assim pensa em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele, né? E semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Olha só como é que é a coisa. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens desde o Cristo, né, não haveria tantos céticos, sarcásticos, que a gente vê que estão mentindo na lata, mas mentem tão bem que até tentam nos convencer, né? A gente está vendo isso. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes,
Mas, liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. E então o sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. Mas já poderia fazer hoje. Não, vai deixar para a próxima. Vai ter que fazer. Com um ônus acrescentado por não ter feito. Porque o tempo para o espírito imortal, esse sim é dinheiro. Esse é dinheiro, isso vale, né? É assim que se efetua o progresso e essa a razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Um já dispõe de experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se-lhe o progresso ou retardar-se indefinidamente, né? Aí a gente vê que o outro vai se iluminando e a gente vai ficando para trás. É uma questão de aplicação do livre-arbítrio, né? Esta é a questão 95 do nosso livro fundamental. 195, digo. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência, menos penosa. E esta ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno em que não acredita. Então a gente precisa sentir na pele para criar juízo mesmo, né? O codificador aduz então essa nota na questão 195 também. Outra premissa rígida. Agora, pela benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Vida, Desafio e Soluções, que estamos promovendo. Vamos trabalhar um tópico do livro. Diz a querida benfeitora que viver é um desafio sublime e realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todo aquele que se resolva decididamente avançar, autossuperar-se e alcançar a comunhão com Deus. Está na hora de nós tomarmos uma decisão, né? Vamos ou ficamos? A decisão será sempre nossa. Ninguém, meus irmãos, mas ninguém mesmo se encontraria reencarnado na Terra, como nós estamos agora. É uma dádiva neste momento estarmos aqui, uma dádiva. Não tivesse existência física uma finalidade superior. Mas nós já sabemos, porque é que Deus nos impõe a encarnação, para que cheguemos à perfeição, né? O ser é produto de um largo processo de desenvolvimento dos infinitos valores que lhe dormem em latência, aguardando os meios propiciatórios às suas manifestações. Milênios de evolução em cada um de nós. A nossa história é riquíssima, riquíssima. Etapa a etapa, passo a passo, são realizados progressos que se fixam mediante os hábitos que se incorporam à individualidade, ao self, que resulta do somatório das vivências das multifárias reencarnações, né? E vamos evoluindo cada vez mais. Erros e acertos constituem recursos de desdobramento da consciência para os logros mais grandiosos da sua destinação, que é a de natureza cósmica, quando em perfeita sintonia com os planos e programas do universo. Então faz parte desse contexto, né? Não adianta a gente querer se desesperar porque não deu certo. Você terá uma nova oportunidade. Aprenda, inclusive, com os equívocos. Aprenda com eles. E com os equívocos dos outros também. Passando o princípio inteligente por diversos patamares do processo da evolução, fixa todas as experiências que lhe constituem patrimônio de crescimento mental e moral, atravessando os períodos mais difíceis e laboriosos da fase inicial, para alcançar os níveis de lucidez que o capacitam à compreensão e vivência dos soberanos códigos que regem o cosmos. Isso é uma longa estrada que nós já caminhamos. No período do pensamento primário, tudo é feito mediante automatismo dos instintos, preservando os fenômenos inevitáveis da vida biológica, de modo a poder desenvolver as faculdades do discernimento sobre a força do trabalho brutal, suavizando a própria faina com o esforço das conquistas operadas. Nesse ser primitivo, as esperanças cantam as expectativas das glórias futuras. Ele olha o zimbório,
estrelado e não entende as lanternas mágicas rutilando ao longe, que lhe parece próximo, né? A nossa infância foi realmente surpreendente, né? A saga da evolução é longa e, por vezes, dolorosa, deixando-lhe sulcos profundos, que, noutras fases, sob estímulos inesperados dos sofrimentos, ressurgem como angústia, violência, desespero, amargura, que não consegue explicar. Constituir-lhe-ão arquétipos, marcas profundas, a exercerem grande influência no seu comportamento psicológico durante várias existências corporais, assinalando-lhe a marcha ascensional. Mesclam-se em cada personalidade proveniente das reencarnações, dando surgimento a algumas personificações parasitárias e perturbadoras, que constituem o capítulo das personalidades múltiplas, em forma de comportamentos alienados, e aí a sua evolução psicológica é também a mesma antropológica, especialmente nos passos primeiros. Nós temos que passar a assimilar tudo isso, porque depois nós vamos trabalhar quando chegarmos no período mais avançado, vencer essas questões, compreender por que todo esse processo. Estamos já próximos disso. Avançando lenta e seguramente, aprendendo com as forças vivas do universo, entesoura os recursos preciosos do conhecimento que lhe custou sacrifícios inumeráveis no longo curso das experiências. E agora se interroga a respeito da finalidade de todo esse curso de crescimento, descobrindo por fim que se encontra no limiar, no início das realizações realmente planificadoras e profundas, é isso que nós estamos descobrindo agora, porque são as que significam libertação dos atavismos remanescentes, ampliando as aspirações na área das emoções mais nobres, portanto menos afligentes, aquelas que não deixam a sequela do cansaço, da amargura ou do desânimo. Lá no reino mineral, adquirimos a força de coesão que temos agora. No reino vegetal, a sensibilidade. Vamos incorporando a essência de cada reino. No reino animal, o instinto de preservação. Chegamos ao reino nominal, aí temos que incorporar a razão, o bom senso, outras questões. Mas o nosso destino é um reino maior, o angelical. E isso, a partir de agora, iniciamos essa caminhada. Compreensão de toda essa estrutura. A força criadora, que é perfeita, não podia nos legar outra coisa. Determina que nos façamos e compreendamos por nós mesmos, né? Vamos passando. Continua a benfeitora dizendo que a criatura está fadada à felicidade, à conquista do infinito, além das expressões do espaço. Olha o conforto. Olha porque a elucidação e a consolação para nós todos, né? A dor que hoje a comprime é camartelo de estimulação, para que saia da situação que propicia esse agradável fator de perturbação. A gazela acorda na África com o canto dos pássaros. A pedra, muitas vezes, só com explosão de dinamite. Então, tem essas questões também. Compreendendo, por fim, a grandeza do amor, alça-se a escumiada do trabalho pelo bem geral. Nós já começamos a pensar nos outros. Vamos parar de ter indiferença moral e começar a olhar também o outro, né? Que é a nossa libertação. O outro não é nosso adversário, ele é a nossa salvação. Vamos ver isso. Empenhando-se na conquista de si mesma, do seu próximo, da vida em geral. Tudo quanto pulsa e vibra interessa, retira da pequenez e conduz à grandeza, trabalhando-lhe o íntimo, que se expande e se harmoniza com um hino de confraternização com tudo e com todos, passando a fazer parte vibrante da vida. Até o dia que nós vamos compreender a colocação crística, eu e o Pai somos uno. Nós vamos entender isso, né? Estamos partindo para isso. Esse significado existencial somente é descoberto quando atinge um grau de elevada percepção da realidade, que transcende o limite da forma física, transitória e experimental, que todavia pode e deve ser cultivada com alegria e saúde integral. É um outro ponto de vista. O Consolador veio para nós ressignificar a própria existência material, né?
Não se creia, portanto, equivocadamente, que a finalidade primeira da conjuntura existencial seja viver bem. Ela até contraria o filósofo lá. No sentido de acumular recursos, fruir comodidade, gozar sensações que se renovam e exaurem, alcançando o pódio da glória competitiva, aqueles 15 minutos de fama, né? E todos esses equivalentes anelos do pensamento mágico. Não é isso, não. Partindo para as aspirações fenomênicas e miraculosas dos privilégios e das regalias, que não harmonizam o indivíduo com ele mesmo. Eu tenho tudo. O que é que eu faço? Eu não consigo ser feliz. O grande empresário perguntou ao Chico. Eu não me falta nada. Eu tenho tudo, né? Aí o grande benfeitor querido Chico Xavier disse: será, meu irmão, que não lhe falta a alegria dos outros? Fazer a alegria dos outros? Possivelmente. Certamente na pauta dos objetivos e do sentido existencial constam as realizações sociais, nenhum problema. Econômicas, artísticas, culturais, religiosas, todas aquelas que fazem parte do mundo de relações interpessoais. Entretanto, poderemos ver que no Espiritismo sempre tem uma vírgulazinha, tem um porém, uma advertência a mais. Não são exclusivas, tem mais. Metas finais das buscas e das lutas, desde que o ser transpõe os umbrais do túmulo e continua a viver, levando os seus programas de elevação gravado no imo profundo. Há poucos dias atrás começamos a ter um sonho recorrente. Desencarnávamos e chegamos na colônia espiritual. Para quem não sabe, é Bom Retiro, em cima da capital, né? Desde Castro até a capital. Nós somos dali, naquela colônia, a maioria de nós. E no sonho, o benfeitor, nosso avalista espiritual, diz: tudo bem, meu filho, estás voltando? Digo: pois é, estamos voltando. E ele perguntou para mim: que trazes? Aí eu falei para ele: mas tinha que trazer alguma coisa? Esse sonho me incomodou alguns dias. E eu agora estou tentando de levar alguma coisa. Mas nós só vamos conseguir levar o que cabe na mente. Estão sabendo disso? Que cabe na mente, né? Lutar sem fadigas exaustivas por conquistar-se, superando-se quanto possível, enfrentando os desafios com alegria, olha aí, e compreendendo que são os degraus de ascensão diante dos seus passos. Eis como incorporará ao cotidiano os objetivos essenciais do seu aprimoramento físico, emocional e mental. A benfeitora fala isso na obra Vida, Desafios e Soluções, no capítulo Significado do Ser Existencial, que faz parte da série psicológica, que são 16 livros, que ela escreve desde 1989 até 2011. 16 livros de iluminação para todos nós. Proposta dela maravilhosa. Mais uma premissa rígida, agora do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, através do nosso querido Divaldo, no livro Reencontro com a Vida. Enquanto se movimenta no castelo celular, corpo físico, o espírito consegue esquecer compromissos e deveres, mascarando-se com personificações ilusórias e mentirosas, conduzir-se diante dos valores legítimos, ludibriando os outros e a si mesmo, até o momento em que os fatores degenerativos tomam-lhe o corpo, demonstrando-lhe a fragilidade e os insucessos inesperados, convidam-no à reflexão de certo modo, preparando para o retorno ao grande lar. Única coisa certa, nós não somos daqui. Eu acho que já deu para perceber, né? Já deu para perceber. A gente vai voltar para casa. E aí não tenha dúvida. Alguém pergunta: o que trazes? E digo: ai, meu Deus do céu. Fomos advertidos, né? Possivelmente não estamos nos comportando como deveríamos fazê-lo, porque assumimos compromisso com aquela alma querida que não quer outra coisa a não ser a nossa felicidade. E cada um dos senhores tem um anjo de guarda. É só falar com ele. Faça um silêncio, medite para ver se ele não responde estourado dentro da cabeça. Né? Está praticamente gritando com a gente. Praticamente gritando. Para quem da vida apenas vê o lado material, a
a sofreguidão pela conquista dos bens terrenos e a inquietação ante os problemas constituem razões prioritárias. Colocando na morte o termo da vida, todas as cogitações transitam no círculo estreito dos interesses imediatos, sem encontrar motivação para mais amplos e audaciosos voos do pensamento. Mas e quem sabe que vai continuar? E nós que sabemos que vamos continuar. Não há mais morte para nós, muito pelo contrário, nós vamos ver que é só vida daqui para frente. Né? Em decorrência, os interesses giram no estreito espaço das paixões dissolventes e inquietantes. Todas são questões de efêmera duração pela própria conjuntura em que se situa. Às vezes a gente vê determinados grupos de conversa que eu me arrepio, meu Deus do céu. Mas cada um, né? Cada um, a gente aprende a respeitar o livre-arbítrio da criatura. Fala-se e não diz nada, né? A dor, os problemas em tais casos apresentam-se lógico. Se eu vejo o berço túmulo e o final de tudo, desgraças. Os caprichos não atendidos e os desejos não supridos tornam-se razão de infelicidade e loucura. Por isso que eu quero bilhões, não sei para quê, faltando para a maioria, e eu numa boa. Desde quando isso pode acontecer? Né? É muito diminuta a visão da vida sob a colocação da realidade corporal. Olhem para mim, eu estou mais com o pé do outro lado que aqui. Né? Quem pode dizer, o cara que estava falando lá ontem já foi. Quem pode dizer que não? Agora mesmo, alguém atravessa uma das preferenciais e pega o meu filho está com o carro no guincho e com a filhinha no carro, quase podia ter acontecido coisa ruim. Agora mesmo. Eu estou aqui, mas o pensamento está lá. Né? Agora mesmo. Quem pode dizer que não? Né? Quando o homem considera a vida como uma oportunidade valiosa de crescimento ético-moral e de conquista dos valores eternos, aqui o ponto de vista é outro. Bem diversas são as colocações filosóficas em que se movimenta. Os sofrimentos adquirem um significado próprio, dos quais retira valiosos recursos de paz e temperança para uma vivência útil. Sabe enfrentar de maneira diferente. O que é que esse desafio quer dizer para mim? E não desgraça. Porque já que Deus é soberanamente bom e justo, o que me acontece só pode ser para o melhor. Não faz sentido, né? O fardo dos problemas se dilui ante a atitude correta, olhem só, de considerar as dificuldades e sobrelevá-las, solucionando cada uma conforme essa se apresente. Vamos por parte, vamos resolver esta questão, vamos resolver a outra. Na medida que vão chegando, eu vou auto-enfrentando-as. Né? E não amontoando, jogando para debaixo do tapete que não vai resolver nada. Advém, então, um natural desapego aos bens físicos. Não significa que eu não deva tê-los, eu não tenho que me apegar a isso, né? Por entender quão transitória é a posse e como varia de mãos em breve tempo. Muito rápido, né? Muito rápido. Um sentimento de solidariedade espontânea toma corpo nas atitudes, propiciando a alegria de servir e, ao mesmo tempo, dilatando os objetivos do existir. Eu começo a me interessar mais pelos valores perenes do que dos transitórios. E eu sei também trabalhar estas questões dos bens transitórios, que são posses temporárias, né? Sem dúvida. Evita impressionar este com excesso com as posições breves da pobreza e da fortuna, da saúde e da enfermidade, da juventude e da velhice. Considera a vida sob o ponto de vista global, no corpo e fora dele, assim adquirindo harmonia íntima e real visão das suas finalidades. Né? Atribui a cada fato, acontecimento, questão, o valor que realmente mereça, tendo em vista a curta duração do corpo e a destinação do espírito. Isto é Jesus na veia. Jesus tinha dito para nós: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. O reino de Deus que está dentro de nós é uma consciência em paz. É isso. O resto vem tranquilamente. Nós não damos tanto valor para essas coisas, né?
Atribui, então, a cada fato, acontecimento, questão, o valor que realmente mereça, tendo em vista a curta duração do corpo e a destinação do espírito. Falamos de novo. Descobrirás, então, como agir e superar os limites, seguindo tranquilo na direção do destino ideal. Também fala a benfeitora no livro Alerta, que ela publica em 1980. Aqui está a letra da música que nos inspirou a fazer a exposição. A linguagem é tipicamente da tradição gaúcha, mas é uma metáfora interessantíssima. Diz o nosso querido Délcio Tavares, um artista extraordinário lá do Rio Grande do Sul. No potreiro de minhas fantasias, há um bagual galopando contra o vento. É uma comparação com o animal bravio, Também fui moço e atirei o freio. Retocei na vida e me perdi no tempo. Desde potrinho eu abri caminhos. Fui amansado com um cabresto novo. O brete é estreito para quem começa, e até a marca quem te bota é o povo. Fui aporreado, me domei aos poucos. Aprendi dos velhos o ensinamento. Buscando horizontes, engoli distâncias, rédeas no chão, mas de olhar atento. E relinchando pelo campo afora, perdi as baldas de meu turno longo. Corcoviar com a vida não adianta nada, e só o ginete é quem conhece o tombo. E hoje, de meus próprios sonhos, tenho por herança a minha potrilhada, que me acompanha de bocal nos queixos, procurando o rumo neste fim de estrada. E o estribilho retorna, dizendo, e relinchando pelo campo afora, perdi as baldas de meu turno longo. Corcoviar com a vida não adianta nada, e só o ginete é quem conhece o tombo. Considerações finais, meus irmãos. Para que não nos esqueçamos de que a vida é um desafio à coragem, ao valor ético-moral, e que todos temos deveres impostergáveis para com ela, para com nós mesmos e para com os nossos irmãos terrestres. Olhem que diz o grande apóstolo Paulo, E, na verdade, toda a correção no presente, nesta existência, na existência física, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Quando a gente joga as fichas numa existência só, é desgraça. Mas depois, quando a gente desperta, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, a gente vai compreendendo isso um pouquinho. Isso ele escreveu na carta aos Hebreus, está lá para nós. Então, faltava a gente dar uma aprofundada a mais, que a gente ia compreendendo essas coisas. A terra, sob a pressão do arado, rasga e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore em regime de poda perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem, o ego, a personalidade, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração, se quer, se não quer.
O problema da felicidade pessoal, meus queridos, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Corcoviar com a vida não adianta nada. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra, queiramos ou não. Não adianta, é uma determinação divina. Você vai ser feliz, você vai atingir a perfeição relativa. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, macio, agradável. E quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito, doce. Surge revestida de acúlios ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Mas nós já fomos chamados pelo amor. É por isso que nós estamos nessa contingência. Essa aqui é a opção 2. A gente já foi chamado, né? Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Emmanuel, em Fonte Viva, a lição 6 chama-se Aceita a correção. Vai te fazer bem. Enfatizamos de novo de onde começamos. Está lá no capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, no item 8. A obediência é o consentimento da razão. A resignação, nós temos que aceitar isso, é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, tanto a obediência quanto a resignação, porquanto carregam o fardo das provações. Ajudam se a gente se utilizar da obediência e da resignação. O contrário, que a revolta insensata deixa cair. Revoltar não adianta. É pior. Nós vamos ter que refazer o caminho. É ponto de honra. Porque o espírito que se ilumina, ele não tem pistolão. Ele não foi apadrinhado por ninguém. Ele se auto-iluminou. É uma lei no universo fazer por nós mesmos, porque nós temos todos os potenciais dentro de nós. Finalizando, nosso mestre maior, nosso guia e modelo, dizendo também metáfora para nós. O ladrão, que é o ego, que é a ilusão que nós fazemos aqui no mundo físico, não vem senão a fim de roubar, matar e destruir, inclusive a esperança. Como nós estamos vendo agora, a esperança, né? Eu vim, o self, o Deus interno, para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus diz isso em João 10:10. Em síntese, meus queridos, é isso que nós estamos trazendo para a tarde de hoje, refletir em torno destas questões, né? Se vale a pena realmente aceitar esta correção amada, né? Essa proposta nova de suportar as dificuldades, as lutas que estão pela frente, ou não, né? A informação está ao nosso dispor, nós deveremos repensar alguns procedimentos na nossa vida. Se desejarmos saber mais, a obra O Céu e o Inferno trata destas questões, vida, desafios e soluções, e também o reencontro com a vida. Essas duas obras, no nosso querido Divaldo Franco, uma pela benfeitora Joana de Anjos e outra pelo Manuel Filomeno de Miranda, né? Do fundo do nosso coração, a nossa imensa gratidão pela tolerância, pela paciência que tiveram conosco. Muito obrigado.